Quinta-feira é Dia Mundial do AVC e, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de morte no mundo de pessoas acima de 60 anos. O acidente vascular cerebral pode ser de dois tipos, isquêmico ou hemorrágico. O primeiro caso se caracteriza pela falta de circulação sanguínea numa área do cérebro provocada pela obstrução de uma ou mais artérias, trombose ou por embolia. O AVC isquêmico atinge normalmente pessoas mais velhas com diabetes, colesterol alto ou hipertensas. Os principais sintomas são a perda repentina da força muscular ou da visão, dormência na face, braços e pernas e dificuldade para se comunicar. O acidente vascular hemorrágico acontece quando uma artéria ou vaso sanguíneo se rompe no cérebro. As causas mais comuns são hipertensão arterial, problemas na coagulação do sangue e traumatismos. O AVC hemorrágico pode atingir pessoas mais jovens e a evolução do quadro é mais grave. Entre os principais sintomas estão dor de cabeça repentina e edema cerebral, além de náuseas e vômitos. O neurologista André Gustavo Lima está aqui no nosso estúdio e tira dúvidas sobre o acidente vascular cerebral. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Infelizmente, a gente ouve muito dizer alguém que já teve o problema, né? Quer dizer, nem sempre a gente ouve dizer alguém que se preveniu do problema. É possível ter algum programa de prevenção? Que conselho o senhor dá para quem está nos assistindo agora para evitar ter isso um dia? É muito interessante essa sua colocação da prevenção da doença, Cisne. O que nós, através da Academia Brasileira de Neurologia, queremos conscientizar a população que existe como se prevenir do AVC. Como se prevenir? Mudando os fatores de risco. Fumo, obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes, colesterol. Isso tudo são os fatores de risco. Se você somar esses fatores de risco todo numa pessoa, ela tem um risco gigante dela ter um AVC. Com isso, nós conscientizamos a população em cuidar da saúde para prevenir, porque depois que tem um AVC é muito pior. Isso, tem toda a razão. Vamos aqui a algumas perguntas. O Leonardo Freitas Duarte diz assim: qual é o tratamento tradicional para o AVC e quais as novas tecnologias que estão disponíveis aos pacientes? Muito interessante essa pergunta. O tratamento. Vamos lá. O tratamento, você identificou uma pessoa com AVC, quais são os sintomas? Nós falamos 3F. Face torta, fala arrastada e fraqueza na metade do corpo. Identificou esses sintomas, está conversando com a pessoa normal, de repente ela apresentou esses sintomas, corre para o hospital, porque o tratamento agudo do AVC isquêmico é o quê? São 4 horas e meia que você tem para começar os medicamentos. Por quê? Esse medicamento ele se inicia como um medicamento que fazemos venoso nesse paciente para dissolver esse trombo que está dentro da artéria, que fez aquela isquemia dentro da... O trombo que pode se transformar na trombose depois. É diferente, essa questão da trombose é uma trombose venosa. Vamos pensar numa... Então, para não confundir, vamos pensar na obstrução arterial. Tá. A trombose é venosa. Aqui nós falamos da obstrução arterial. É um trombo dentro da artéria. Então, o que acontece? Nós fazemos a medicação para quê? Para dissolver esse trombo, essa obstrução dentro da artéria. Essa obstrução é o quê? Ela pode ser sujeiras dentro da artéria, ela pode ser placa de gordura que está dentro dessa artéria. Então, nós fazemos a medicação para dissolver essa obstrução da artéria. E hoje também já está publicado já pela FZI, por todas as instituições, e aqui no Brasil também já está, que é o quê? A retirada dessa obstrução de forma mecânica. Como é que se é feito isso? É como se fosse um cateterismo. Vai pela artéria femoral, é um cateterismo, vai lá, pega essa obstrução, essa sujeira ou esse trombo que está dentro da artéria, puxa ele de forma mecânica. Isso é incrível, a incisão quase nenhuma, né? No passado era grande. Não tem, antigamente era grande, mas hoje em dia é forma de cateterismo. É como se fosse fazer um cateterismo no coração, só que nós fazemos um cateterismo do cérebro nessa situação. Então... E isso tudo em 4 horas e meia. Tá? Tem que ter o início do medicamento... Então, sangue frio para levar logo para o hospital. Não, observou, identificou os sintomas, vai direto para o hospital. O Ítalo Alves Carneiro diz assim: qual é a principal forma de prevenção do AVC? Você acabou de dizer, né? Isso que eu falei, que nós falamos, que é o quê? Conscientizar a população de que não ter o AVC. Vamos cuidar para não ter o AVC, vamos mudar o fator de risco. Quais são? Uma caminhada de 20 minutos por dia pode evitar um AVC? Pode, melhora muito. Que beleza. Melhora muito. Assim, e o que é mais interessante, a pessoa, quando ela começa a se habituar naquela caminhada matinal dela, ela vai sentir falta do dia que ela não caminhar.
O senhor pode repetir aqueles Fs, né? Renato Salles está perguntando aqui, que o senhor falava há pouco, né, dos sintomas, e são 3, né? Você fala 3 Fs, arrastada, uma né? forma Fala que a gente fala arrastada. de memorização. Fala arrastada, face torta e fraqueza na metade do corpo. Tá certo. Esses são os 3 Fs que a gente fala para memorizar. E que é totalmente anormal, a pessoa já vê que aquilo realmente tem que ser enfrentado. Cláudia Monteiro Basile, existe algum remédio para prevenir o AVC? Em 4 horas e meia, sim, mas existe antes disso? Não, em 4 horas e meia é o tratamento agudo do AVC. Ah, tá. Tá? Os remédios para prevenir o AVC, quais são os remédios para prevenir o AVC? Existe remédio? Existe. Existe remédio para você tratar o colesterol, a estatina. Existe remédio para você tratar a diabetes. Enfrentar o triglicerídeos, às vezes, para Então, para tratar os triglicerídeos, são remédios mesmo, as estatinas, os hipoglicemiantes, que são o quê? São fatores de risco para ter o AVC. Um remédio específico para o AVC não existe. Existe remédio para os fatores de risco de AVC. Carlos está perguntando, tem diferença no homem e na mulher? Dos fatores de risco? Fatores de risco? Sim, tem diferença sim. Principalmente na mulher que faz uso de anticoncepcional. É comum, é um fator de risco mulher obesa, que faz anticoncepcional e fuma, é um fator de risco grande para ter AVC, e por causa dos hormônios. E também, antes da menopausa, o homem tem mais fator de risco do que a mulher, porque o homem se cuida menos. O homem tem uma alimentação menos regrada, como ele trabalha mais fora, hoje em dia isso está mudando, claro, mas como o homem trabalha mais fora, ele não tem uma alimentação adequada, ele não faz atividade física, a mulher se cuida mais do que o homem. Roberto Merli, o paciente com microatrofia cerebelar está mais exposto ao AVC? Eu não entendi bem essa pergunta, só pode me esclarecer para mim. Essa questão da microatrofia cerebelar, isso daí eu não entendi. Penso que ele queira falar microangiopatia cerebelar. Se for microangiopatia, na ressonância, que isso acontece muito, são o quê? São micro-AVC. São pequenos No AVCs. exame anual você pode descobrir isso? Pode. Então, o que acontece? Isso daí, da microangiopatia cerebelar, são pessoas que já tiveram pequenos AVCs de forma silenciosa. Essa pessoa tem mais risco do que uma pessoa que não tem microangiopatia de ter um AVC. Esses pequenos AVCs podem se transformar num grande. Essa pessoa tem que ser investigada e tratada e investigar ela. Doutor, muito obrigado. Eu acho que o senhor deu realmente aí pelo menos um alerta fundamental. Qualquer anormalidade do corpo, procure o médico e, se possível, faça seus exames preventivos anualmente. E nada de cigarro, bebida alcoólica, tudo isso que é desregrado, só ajuda a prejudicar a saúde, não é isso? Muito obrigado pela atenção. Eu acho que esse espaço é para isso mesmo. Conscientizar a população da prevenção do AVC e mudar os fatores de risco. Você tem toda a razão. Muito obrigado por ter vindo, viu?